Muito bem, eu quero falar com vocês nesse nosso momento de meditação semanal, a semelhança do que eu fiz semana passada, sobre um tema que eu já abordei com vocês na igreja, penso eu, talvez 5 ou 6 anos atrás, num culto de quinta-feira. E por que é que eu quero falar sobre esse tema novamente? Por algumas razões. Primeiro, porque é um tema com o qual eu sonhei esses dias atrás. Assim, do nada, à medida que eu dormia, me veio essa mensagem na cabeça. E se tem uma coisa que eu estou aprendendo cada vez mais, é a dar atenção aos meus sonhos. Lógico que nem sempre eles carregam consigo um significado a ser compartilhado com todos, mas muitas vezes eu acredito que sim, isso acontece. Segundo, porque naquela ocasião nós tínhamos, como muitas vezes aconteceu, poucas pessoas proporcionalmente ao número de membros da igreja. Né? Normalmente os cultos de quinta-feira nunca chegaram a lotar a igreja, ou pelo menos se aproximar, sequer se aproximar daquilo que nós temos aos domingos. E muita gente nova chegou por aí. Né? Então, seria importante que escutassem também. E terceiro, porque eu me lembro que na ocasião foi muito edificante, primeiro para mim mesmo, mas eu me lembro que uma das pessoas que foram edificadas nessa ocasião foi a dona Helena Elau. Nós terminamos o culto, ela se aproximou de mim e comentou da sua alegria por ter entendido aquilo que nós queríamos compartilhar. Então, que tema é esse que eu quero tornar a falar com vocês? Seria, assim, de uma maneira muito singela, dar uma orientação à luz da própria palavra de como eu devo ler a Bíblia quando tantas vezes eu leio e não entendo tudo o que ali está escrito. Essa é uma experiência comum de todos nós. Né? A gente lê a palavra de Deus, crê que a Bíblia é Deus falando conosco, mas é muito evidente que ela não é uniforme no seu estilo e na sua clareza. Há partes que são extremamente difíceis de serem entendidas, conquanto não seja impossível que as entendamos. E aí, para ilustrar isso, o texto que eu queria meditar com vocês, como eu disse, eu já trabalhei nele há alguns anos atrás, está lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento, no seu capítulo número 12. E começando aqui pelo versículo número 7, na sua segunda metade, lá no finalzinho apenas eu vou ler, e entrando especialmente aí no versículo 8 até o versículo 13, até o final do livro, tá bom? Então, pegando a parte final do versículo 7, diz assim: E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Eu não comentei com vocês, me esqueci de comentar na introdução, mas o que nós temos em Daniel, na sua segunda metade, é o que se classifica como literatura apocalíptica. Não apenas na Bíblia nós temos esse tipo de literatura, mas era um tipo de literatura muito comum entre os judeus. Eram livros que carregavam consigo, ou carregam consigo, um aspecto escatológico, ou seja, uma referência às últimas coisas e ao estabelecimento de um reino.
Essa era a expectativa dos judeus durante toda a sua história, ao longo de toda a sua história. Eles estão constantemente oprimidos e nesse contexto de opressão sempre surge uma expectativa positiva em relação ao futuro, de libertação vinda através de uma intervenção direta de Deus. Então você encontra vários livros com essa característica. Eles não entraram na Bíblia, mas eles estão presentes na literatura judaica. E aqui no livro de Daniel, você tem até o capítulo 6, ele está escrito de uma forma narrativa. Você tem histórias, né, relacionadas a Daniel e aos seus amigos, mas especialmente a Daniel. Terminando ali no capítulo 6, com a famosa história de Daniel na Cova dos Leões. Mas quando você entra no capítulo 7, você passa a ter literatura apocalíptica. Ou seja, você vê que Daniel, em determinados momentos, a semelhança de João, quando escreveu o seu livro de Apocalipse, ele entra num estado de êxtase. Ele sai para fora de si mesmo e ele tem visões, ele tem uma revelação extraordinária. E essas revelações extraordinárias, e Daniel conta isso no livro, sugam as suas forças. Ele se sente extremamente exausto por ter esse contato com o sobrenatural, ao mesmo tempo que atemorizado, né, no sentido de temor, de reverência mesmo, né? E então tudo aquilo que ele vê, ele escreve. Mas o que para nós aqui interessa destacar, e que é profundamente significativo dentro do tema proposto, é o fato de que quando nós chegamos aqui no capítulo número 12, e claro, eu não tenho aqui a pretensão nem tempo de estar expondo todo o livro de Daniel, não é? Quem sabe podemos fazê-lo em outra ocasião, e anima você que leia o livro. Mas quando chega aqui no final do capítulo 12, você encontra o mesmo Daniel que escreveu a respeito das suas visões, fazendo uma declaração no mínimo curiosa. Veja aqui no versículo 8, que diante de tudo aquilo que ele viu e que ele ouviu através das revelações angelicais, através da revelação das visões, ele diz no versículo 8, eu ouvi, porém não entendi. Ou seja, mesmo Daniel, que escreveu o livro, haviam várias coisas que ele não conseguia discernir por uma razão muito simples. Nós que agora lemos o livro somos capazes de detectar vários eventos históricos, vários eventos antecipados por Daniel muitos anos antes, e que efetivamente vieram acontecer ao longo da história, e que, lendo agora, é muito evidente que a visão se referia a isso, mas que para Daniel ainda era um futuro longínquo, de tal maneira que para ele não fazia sentido certas coisas. Algumas, quem sabe, ele tem uma percepção um pouco mais clara, mas claramente ele diz no versículo 8, eu ouvi, mas não entendi. E a pergunta dele é, Senhor, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele tem curiosidade para saber o final da história, para decifrar os enigmas, para ter clareza em relação às suas visões. Então, assim, grave bem isso. Daniel, mesmo Daniel que escreve e que tem as visões, nem ele mesmo as entendia de maneira clara. Mas deixe-me frisar mais uma vez, existem coisas que para ele na ocasião não eram claras, mas que para nós agora são bastante evidentes, porque já são um fato histórico. Eu queria mencionar para vocês aqui alguns exemplos, começando, isso antes mesmo que ele comece a parte da literatura apocalíptica no seu livro, por aquela visão do sonho, melhor dizendo, de Nabucodonosor, de uma estátua. Quem cresceu na igreja está bem familiarizado com essa história, senão você leia lá no livro de Daniel, tá bom? Nos primeiros capítulos, que conta de como Nabucodonosor tem uma visão, um sonho, e este sonho é decifrado por Daniel, porque Deus lhe dá sabedoria, mas o conteúdo do sonho se referia a eventos futuros. Era uma estátua do próprio rei,
mas toda ela constituída de diferentes elementos no corpo. Então, ela não é feita só de um material, mas ela varia conforme a sua cabeça, conforme o seu dorso, conforme o ventre, conforme as pernas e conforme os pés. E cada um desses elementos constitutivos da estátua se referia a um reino por vir. Assim é que você tem ali a descrição dos sucessivos impérios que de fato vieram, né? Começando pelo Império Assírio, depois o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, o Império Grego e finalizando com o Império Romano, que é o império que dominava na época de Jesus. E eu outra vez aqui estou tentando resistir à santa tentação de explicar melhor, mas não se esqueça que nessa visão uma rocha se desprende de um morro, ela vem rolando, essa rocha ficando cada vez maior e destrói aquela estátua, se choca contra ela e a destrói, e começa, aonde a estátua foi destruída, a crescer uma montanha que enche toda a terra, significando o reino santo e precioso de Jesus Cristo, que sobrepassa todos os reinos terrestres, não importa o quão poderosos eles tenham se mostrado e o quanto tenham dominado, mas vem o reino de Cristo e destrói qualquer governo humano e sobre eles prevalece, agora ele reina sobre a terra. O reino de Jesus Cristo. Mas nós temos outros exemplos mais interessantes e mais curiosos. Agora sim, não se esqueça que isso é uma visão antecipada de Daniel, no caso da estátua, por exemplo, né? Ele estava vivendo, por exemplo, na época do Império Babilônico. Mas quando a gente vai, eu tenho aqui anotado alguns exemplos, como por exemplo em Daniel capítulo 7, versículo 6. Para quem não sabe, esse é um dos aspectos curiosos, né, das Sagradas Escrituras, mas em Daniel 7,6 nós temos uma referência a Alexandre o Grande, que você certamente já ouviu falar, o Alexandre Magno, né? Foi aquele moço ainda com 30 e poucos anos de idade, que conseguiu dominar com muita astúcia militar, política, ele conseguiu dominar grande parte ali de onde hoje é o Oriente e Mesopotâmia. E ele então constituiu todo um império muito, muito vasto e muito poderoso, dominando inclusive sobre a Palestina. E este mesmo Alexandre, muitos anos antes que ele surgisse, né, na época de Daniel, ele é mencionado em Daniel capítulo 7, versículo 6, por exemplo. E eu vou aqui ler rapidamente, né, onde Daniel diz: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então, não tenho tempo aqui de explicar tudo, como eu já disse, e tenho vontade de fazer, mas aqui este animal ele tem asas como de ave, significa ligeireza. Alexandre é destacado justamente pela capacidade que ele tinha de agilidade. Era uma das estratégias que ele usava, estratégia militar. Ele era muito eficiente e ágil na maneira como ele conquistava. E depois diz que este leopardo, na sua ligeireza, ele tinha 4 cabeças, e com isso significando o império de Alexandre, que posteriormente à sua morte foi dividido em 4 partes. Por isso, as 4 cabeças, né? Ele morreu no ano 323 a.C., ele constituiu, como eu falei, o império helenístico, o império grego, e após a sua morte, o império dele foi dividido nas regiões da Ásia, do Egito, da Macedônia e da Grécia, entre os seus 4 generais mais importantes, que eram Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. E esses 4 generais então governam. Então isso é o significado das 4 cabeças presentes no leopardo. Isso é mencionado, mesmo Alexandre é mencionado posteriormente no capítulo 8, no versículo 5, quando o Daniel tem a visão de um bode poderoso que vinha do Oriente, sobre a terra, mas sem tocar o chão. Outra vez aí, a ligeireza, né?
Esse bode vem e ele não toca o chão, ele é ligeiro e ele vai destruindo todos os demais cabritos e bodes à sua volta. E isso está apontando para Alexandre. E para que não houvesse dúvida, no mesmo capítulo 8, versículo número 21, veja só o que diz: mas o bode peludo, mesmo lá do início do capítulo, é o rei da Grécia. Então, para que não houvesse dúvidas de que ele está apontando, ou Deus está apontando na visão para aquele que viria, que é Alexandre o Grande. Uma outra curiosidade, também lá em Daniel capítulo 11, versículos 17, se faz uma menção a Cleópatra, ainda que de uma maneira indireta, não tão claro como a gente tem aqui no caso de Alexandre o Grande, mas fala ali, não vou ler aqui pela questão do tempo, você leia na sua casa, Daniel 11, 7, mas fala de uma mulher que seria dada como presente a um soberano para apaziguar as relações internacionais, para que o Egito não fosse dominado, né, como de fato foi, no sentido de devastado, melhor dizendo. E essa Cleópatra é uma figura, no mínimo, curiosa, você já ouviu falar dela, tem até filme sobre ela, né? Aquela mulher que mandou envenenar o próprio irmão, Ptolomeu XIV. Bom, mas não é o caso aqui de estar contando a história, mas só dizer o seguinte, é isso que eu quero destacar, que essas figuras se tornaram históricas, mas Daniel não sabia que elas viriam, apenas as menciona nas suas visões. Este é um dos sentidos quando ele diz lá no capítulo 10, ou melhor, 12, que serviu de base para o nosso texto, que havia coisas que ele ouviu e ele não entendeu. Então, eu tenho assim uma teoria comigo, bastante plausível, creio eu, que há coisas difíceis, por exemplo, de entender em Apocalipse. Não é difícil? Seja honesto, né? Tem coisas ali que a gente lê e a gente fica coçando a cabeça e pensando, meu Deus, o que é que isso significa? E eu tenho certeza que futuramente, e especialmente quando estivermos na presença do Senhor, a gente vai dizer assim, mas é claro que o texto estava falando sobre isso, não é? Se tornou história. Enquanto isso, nós entramos aí em inúmeras especulações, coisas que às vezes são conjecturas, mas não certezas. Mas nisso tudo, queridos, o importante é que nós conseguimos e devemos guardar aquilo que é essencial. Note que no caso aqui de Daniel, diante da sua inquietação e da sua interrogação, a resposta do anjo não é esclarecer a visão para Daniel, mas ele diz, vai Daniel, versículo 9, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim, você não vai ter a revelação agora. Essas palavras vão se concretizar, mas você não terá a resposta agora. E veja aqui no versículo número 13, qual que é o estímulo que ele dá para Daniel. Ele diz, tu, porém, mesmo sem entender tudo, sem entender todos os significados, sem saber de todas as minúcias, sem ter tudo elucidado, versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Tem coisas que não nos compete saber. Deus não nos revelou muitas vezes em minúcias. Eu não estou dizendo aqui que isso serve de justificativa para nós não estudarmos a Bíblia ou para não termos uma boa hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia. Eu mesmo dei um curso para vocês na igreja de como interpretar a Bíblia. A gente não tem como entender tudo e tem coisas que nós não temos certeza absoluta, mas alguma coisa nós podemos saber. Na verdade, muitas coisas nós podemos saber e fazer afirmações absolutas e contundentes. Eu estou dizendo que há coisas que muitas vezes fogem da nossa alçada, ou nós não temos ainda capacidade de compreensão. Quem sabe a sua convivência maior com a palavra, com a própria igreja, te ajudará no processo de elucidação de certas passagens que vão se tornando mais claras para você. Que é uma facilidade que nós, que por assim dizer, nascemos na igreja, temos como vantagem, né? Vai abrindo as portas, vai ajudando, vai dando um background para que você possa entender melhor certas passagens.
Mas, em outras palavras, simplificando, eu quero aqui concluir que estamos dentro do nosso tempo, é o seguinte: leia a palavra com o coração aberto. E essa palavra sempre vai falar ao teu coração, mesmo que você não a entenda em minúcias. É como no sermão, né? Eu já disse para vocês que eu não tenho ilusão de que vocês guardam tudo aquilo que eu ou o pastor Dom João pregamos. Vocês não guardam tudo. Mas ao longo da pregação, o Espírito Santo vai aplicando a palavra ao teu coração. E mesmo naquelas coisas que, quem sabe, você não compreendeu, mas alguma coisa Deus fala com você. Então, o importante nisso tudo, queridos, é guardarmos a verdadeira piedade. A semelhança de Daniel, seguimos o nosso caminho em paz, com as nossas interrogantes, muitas vezes, com a nossa curiosidade, com o desejo salutar de sabermos mais, e que serve de motivador para conhecermos aquilo que efetivamente é possível conhecer, mas não fica assim preocupado de conhecer todas as minúcias, ok? Leia a palavra com o coração aberto e você verá como Deus fala com você. Eu digo que mesmo o livro de Apocalipse, leia sem a preocupação de ficar preso em todos os detalhezinhos, de querer satisfazer todas as curiosidades, e você vai ver como Deus fala contigo. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela está apta para discernir tudo quanto nós somos, todo o nosso interior. O importante nisso tudo é ler a palavra e siga o teu caminho em paz. E não se preocupe, porque a mesma palavra diz em 1 Coríntios 13 que um dia eu conhecerei como também sou conhecido. Um dia as coisas se elucidarão de maneira completa. O importante, por enquanto, é seguirmos o nosso caminho em paz com Deus e em paz nas nossas relações humanas. Que sigamos firmes na palavra do Senhor e em paz. Em nome de Jesus.